Pessoal do Help Química, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 48, Funções Inorgânicas 2, parte 1. Nessa aula, então, pessoal, nós estaremos dando introdução aos sais e aos óxidos, e depois, em particular, estarei falando de todas as espécies de sais. Então essa aula vai ser um pouquinho cansativa, mas eu vou tentar fazer ela de um jeito não ser tão cansativa. Bom, pessoal, a gente tem uma aula bacana. Eu preciso que vocês tenham visto a aula de número 26 e também que vocês tenham acompanhado as aulas entre número 43 e a aula de número 47, nessa sequência. Tendo acompanhado, tendo entendido, vai ficar tudo legal. Então vamos lá. Mas a primeira classe que nós vamos estar falando são dos sais e dos óxidos, né? Quem vem acompanhando já meu trabalho viu que eu separei as funções inorgânicas por partes para que a gente esteja ficando mais fácil nosso entendimento e nossa compreensão do assunto. Eu falei nas aulas entre 43 e 47 das funções inorgânicas 1, onde a gente abordou todos os conceitos plausíveis até agora de ácidos e bases. Esses conceitos, pessoal, são de extrema importância para a gente entender as outras funções. Por quê? Os sais são originados através dos ácidos e das bases. Nós estaremos vendo isso um pouquinho mais para frente. E os óxidos também tem uma classe que envolve os ácidos e as bases. Então eu preciso que vocês entendam ácidos e bases para entender sais e óxidos. Beleza, pessoal? Então tá tranquilo. Essa era a introduçãozinha que eu queria dar dessa matéria. Então, muito bem, vamos lá. Começando então falando do que são os sais. Os sais, então, pessoal, nada mais nada menos do que uma espécie que apresenta essa seguinte característica, aonde a gente tem um cátion e um ânion qualquer, que quando em água vai dissociar um ânion diferente de OH- e vai dissociar um cátion diferente de H+. Isso é o que a gente fala quando a gente tem os nossos sais, né? Então olha aqui, por exemplo, aqui a gente tem este exemplo aqui, alguns exemplos, né? O K2CrO7, CaCO3 e o NaCl. Por enquanto não vamos se preocupar muito com a nomenclatura deles. Eu preciso apenas que vocês entendam um pouquinho o que são os óxidos. O que são os sais, né? E eles então se encaixam nessa divisão. Se vocês observarem bem, pessoal, vocês vão ver que a gente aqui não tem nada parecido aqui com H no começo, nem com OH- no final. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, já que a gente conhece essas classificações, agora vamos conhecer essas outras classificações, que a gente pode estar dividindo eles, então, como sais básicos. O que são sais básicos? São as espécies, né, que ela apresenta essa seguinte característica, né? Ela tem o seu cátion, ela tem o seu ânion, ela tem o hidrogênio. Que quando em água, esse hidrogênio vai também se dissociar em H+. Ou seja, a gente vai estar tendo aqui dois cátions na mesma espécie para um ânion diferente, né? Na sequência a gente vai ver alguns exercícios para identificar melhor, tá? Então não se preocupe com a falta de exercício, de exemplos. Os sais básicos. O que são, então, galera, os sais básicos? Nada mais, nada menos do que uma espécie que possui um cátion e possui dois ânions, sendo que um desses ânions é o OH-, né, que a gente pode ver aqui neste exemplo, quando tem a sua dissociação em água. De sequência análoga, nós temos os sais mistos e os sais hidratados. Então, pessoal, esses tipos de sais, né, sais mistos e sais hidratados, coloquei junto não porque eles têm alguma afinidade ou coisa do tipo. Aqui foi mais mesmo por causa do tamanho da minha folha mesmo. Vamos lá. Os sais mistos nada mais nada menos do que aquelas espécies que possuem dois cátions diferentes, né, e um ânion, e que quando vai dissociar vai dar duas espécies de cátions, sendo que nenhum desses cátions é o H+. E vai estar dissociando também em um A-, um ânion qualquer. De maneira análoga, nós temos aqui também para os ânions, né? Onde nós podemos ter dois ânions, onde que um deles são diferentes de OH- e um cátion qualquer. Deixa eu só chamar uma atenção aqui em cima, nessa outra explicaçãozinha aqui, é que vocês devem estar se perguntando assim:
tem H+, e tem OH-, por que então não é ácido aqui em cima e não é base aqui embaixo? Bom, quem acompanhou as outras aulas vai ver que as espécies ácidas é aquelas que liberam em água o único cátion, o H+. E as espécies ácidas, o único ânion, e as espécies básicas, o único ânion que é liberado em base, em água, é a base OH-. Beleza, pessoal? Então tá tranquilo, né? E aqui também de maneira análoga a gente fala do sal hidratado, né? Que ele possui a água em sua rede cristalina. O que é isso? Compostos iônicos, eles têm a tendência de formar os cátions e os ânions juntos, né? Essa interação entre esses cátions e esses ânions a gente chama de rede cristalina. No meio dessa rede cristalina, a gente tem moléculas d'água chuchada ali dentro, enfiada ali dentro, né? Então, dessa maneira, a gente tem, né, os sais hidratados. E por fim, aqui, né, nós estaremos falando agora dos sais neutros, que são todos os demais sais, que se vocês observarem aqui, ó, trazer essa folhinha para cá, de maneira análoga, semelhante àquele que a gente viu no início dessa aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, pra vocês verem, é bem facinho saber quais são as definições de sais, quais são as definições de sais ácidos, básicos, mistos, hidratados e neutros, tá? E a gente já aprendeu a identificar quais são as espécies de sais aqui. Fiquem na sequência que eu vou estar passando mais alguns exercícios para vocês para a gente estar fixando todos esses conceitos. Beleza, pessoal? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido ajudar. Até o nosso próximo encontro então, pessoal.